Pedro e João, então, quando vão ali para orar, e não deixar a plenitude do Espírito na vida deles, não foi uma experiência passageira. A plenitude do Espírito Santo na vida deles não foi aquele algo momentâneo, mas continuaram firmes, cheios do Espírito Santo, buscando a Deus em todo tempo para orar. E pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa num dos sermões dele, que ele diz o seguinte: a igreja precisa de melhores homens e não de melhores métodos. Às vezes a gente na igreja está muito preocupado com os métodos, com os programas, com as estratégias, com as coisas desse nível, mas Deus, na verdade, Ele precisa sim, Ele conta que a igreja tem as melhores estratégias, mas antes de ter as melhores estratégias, a igreja precisa ter as melhores pessoas, os melhores homens, as melhores mulheres. E esses homens que são usados extraordinariamente aqui, eles servem de exemplo para nós. Eles servem de exemplo para as nossas vidas, do que acontece quando a gente mantém uma vida de invocação do nome do Pai. Eles foram aquele tempo para invocar o Senhor em oração. Isso faz uma diferença muito grande. Não deixar que as preocupações da vida... Eu duvido quem é que está nesse santuário hoje aqui que não tem uma preocupação com a semana que está entrando. Eu duvido quem é que está aqui nesta noite que não tem algo que preocupa com relação a essa semana. Eu duvido que tem alguém aqui que não tenha muitas coisas para fazer essa semana. Mas nós não podemos permitir que toda essa complicação da vida faça com que o poder do Espírito Santo desvaneça. E esses homens estão firmes. Então a primeira lição que eu quero tirar desse texto, ao falar sobre esse assunto, que é o poder transformador do Evangelho, começa a ser conhecido no mundo. O poder do Evangelho começa a se manifestar no mundo, não através de um melhor método, mas começa a ser mostrado ao mundo através de melhores pessoas. De pessoas que se tornaram melhores pelo poder do Espírito Santo. Se a gente for estudar a vida desses dois, a gente vai ir para um lado, tinha uma pessoa com toda uma característica de temperamento, de personalidade. Do outro lado, de um lado, Pedro mais atirado. Pedro que, como eu disse aqui já em momentos passados, ele deu tantas, entre aspas, pisadas na bola. João, outro mais tímido, mais acanhado. Mas esses homens, revestidos do Espírito Santo, se tornaram melhores homens. Então, para o poder do Espírito Santo se manifestar no mundo, o que faz diferença não são os melhores programas, mas as melhores pessoas. Segunda coisa que eu quero trazer, então, para a nossa reflexão nessa noite é para que o poder do Evangelho se manifeste no mundo. Se eu não estou vendo o poder do Evangelho se manifestar no mundo, se eu não estou vendo ele se manifestar na minha vida, na vida da minha igreja, o problema não está no Evangelho. O problema está em nós. Nós precisamos ser melhores homens, melhores mulheres, melhores pessoas, melhores crentes. Não podemos deixar que tudo aquilo de maravilhoso que Deus um dia fez na nossa vida está fazendo que isso, a nossa vida faça com que isso expire, que isso desvaneça, que isso se vá. Segunda coisa é que para que o poder do Evangelho se manifeste no mundo, o mundo precisa de pessoas que realmente, o mundo precisa de pessoas que se interessem pelas necessidades dos outros. Quando esse homem é colocado ali à porta e ele começa a esmolar,
Esse homem achava que a maior necessidade dele era o dinheiro. Olha, irmãos, prestem atenção. A igreja tem um papel fundamental no mundo através de cada um de nós. A igreja, presta atenção, todo mundo está aqui. Eu e você, nós como igreja, precisamos ser usados por Deus para levar ao mundo e entender quais são suas reais necessidades. Nosso mundo faz uma leitura muito errada do que é realmente a sua necessidade. E muitas vezes o mundo confunde desejo com necessidade. Muitas vezes nós mesmos confundimos isso. Desejo e necessidade não é a mesma coisa. E nós precisamos então ser usados por Deus para isso. Para que as pessoas compreendam de fato a necessidade que tinha. Quando aquele homem pede uma esmola, ele estava querendo um desejo dele ser atendido. Mas ele tinha uma necessidade muito maior do que uma esmola. A necessidade dele era muito mais profunda do que uma esmola. E às vezes eu e você também nos confundimos com isso. Às vezes um dos motivos que faz o Espírito Santo desvanecer na nossa vida, não que ele deixe de habitar em nós, não. Ele vai habitar sempre. Quando eu falo nisso, é como o apóstolo Paulo disse lá aos Tessalonicenses, quando ele disse: não apagueis o Espírito. Às vezes, esse desvanecer que eu falo é no sentido de nós apagarmos o Espírito Santo, não permitir que ele atue. E muitas vezes nós mesmos confundimos isso. O que é desejo, o que é necessidade. Deus não supre, em primeiro lugar, a maior promessa de Deus na nossa vida não é suprir desejos. A promessa de Deus na nossa vida é suprir necessidades. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus estava conversando com as pessoas ali próximo dele, e eles estavam muito ansiosos por causa das necessidades deles. Ele começou a falar de necessidades, ele não falou de desejo. Quando ele disse: olha, essas coisas todas que vocês estão se preocupando muito, olha o lírio do campo, olhem as aves do céu, elas não têm suas necessidades supridas, quanto mais vocês. Busquem ao Senhor o seu reino, com todo o coração, com toda a vida, e as vossas necessidades serão supridas. Mas Deus não prometeu suprir desejo. Isso é muito importante quando a igreja começa, quando o Evangelho começa a transformar o mundo, quando o Evangelho começa a criar impacto, para impactar o mundo, para que o mundo possa entender o poder transformador do Evangelho. Nós precisamos parar com esse discurso, com essa mensagem, com essa pregação que supre desejos. Nós vivemos num mundo hoje que uma estratégia que Satanás tem usado para enfraquecer o poder da igreja no mundo é uma igreja que só fala de um Deus que supre desejos. E as pessoas acabam não entendendo quais são as suas reais necessidades. Então Pedro e João vão fazer com que vão ministrar a vida daquele homem naquilo que ele tinha maior necessidade. A maior necessidade dele era pernas para andar curadas, tornozelos firmes para andar. A maior necessidade dele não era uma esmola. Ou seja, aquele homem, ele pediu muito aquém do que ele poderia receber. E nós precisamos entender isso primeiro para as nossas próprias vidas. Às vezes nós estamos pedindo a Deus muito aquém do que Ele realmente pode nos dar em função das nossas necessidades. E nós precisamos entender que só a nossa presença de uma forma poderosa no mundo
vai fazer com que esse mundo entenda que a sua maior necessidade de Deus não é de um Deus para fazer dele cabeça, não é de um Deus para suprir necessidades materiais simplesmente, não é de um Deus apenas para conceder, fazer dele uma pessoa que viva se beneficiando de uma teologia da prosperidade, de ter um carro novo, uma casa nova. Isso está muito aquém do que Deus realmente pode fazer por você. O que Deus pode fazer por você vai muito mais longe. E isso acaba fazendo, quando as pessoas procuram Deus porque quer apenas ser curado de uma doença, quando as pessoas procuram Deus apenas porque querem um emprego, apenas porque querem um carro novo, apenas porque querem progredir na sua profissão, quando as pessoas procuram Deus assim, elas estão muito aquém do que Deus tem para oferecer para elas, muito mais profundo. O poder do Evangelho, isso são coisas muito pequenas para o poder do Evangelho. Um carro novo não transforma a vida de ninguém. Uma casa nova não transforma a vida de ninguém. Uma promoção no trabalho não transforma a vida de ninguém. E o Evangelho, meu filho, disse Pedro João, olha, eu vou dizer para você, eu não tenho o que você pensa que é o melhor para você, mas nós vamos te dar o que é melhor para você. O poder do Evangelho começa a se mostrar no mundo. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa é que eu e você, nós como crentes em Jesus Cristo, não podemos confundir essas coisas. Nós precisamos entender isso, para não ficar vivendo no mundo. Se eu voltar um pouquinho, por que hoje, meus irmãos, tem tanta gente frustrada no meio dos crentes? Tem muita gente frustrada no meio dos crentes, tem muita gente infeliz no meio dos crentes. Por quê? Porque alimentou uma ideia de que o que ele precisava de Deus é para suprir seus desejos, não suas necessidades. E aí, a hora que os seus desejos começaram a não ser supridos, começaram a se decepcionar com Deus e com o Evangelho. Essa teologia que está sendo pregada por aí, que Deus é um supridor de desejos, vai, infelizmente eu digo isso com muita tristeza, vai criar uma massa enorme de pessoas totalmente frustradas com a igreja. Isso já está acontecendo. Tem gente que hoje não quer mais procurar uma igreja porque está frustrada com a igreja. Porque ficou alimentando essa teologia louca, para não dizer diabólica, de que Deus está aqui, o que Deus quer em primeiro lugar é suprir nossos desejos. Deus quer suprir as nossas necessidades. Aquele homem, ele recebeu muito além do que ele podia imaginar. O mais importante ele recebeu, mas entenda uma coisa, todas as forças do mal atuam nesse mundo para que confundamos necessidades com desejos. As forças do mal atuam. O mundo, a carne e o diabo procuram nos enganar quanto às nossas necessidades. A ideia, nós vivemos numa sociedade de consumo. E como nós vivemos numa sociedade de consumo, cada bem anunciado nos meios de comunicação, ele vai tentar botar na sua cabeça que aquilo é essencial para a sua felicidade. Para quê? Para criar um desejo para você. Ele vai tentar convencer uma coisa que é desejo numa necessidade. Então a sociedade de consumo, ele faz você acreditar que um determinado celular novo que saiu
é algo essencial para você, que você não pode ficar sem esse celular novo que saiu. E aí, o que acontece? O mercado de consumo, ele cria em você uma necessidade que você não tem. Ele quer botar na tua cabeça para você transformar um desejo numa sociedade, né? A indústria do consumo cria ao tempo todo desejos artificiais que são vendidos como necessidades básicas em nossa vida. Isso também se aplica no campo espiritual. E ele vai tentar dizer que sem esses desejos artificiais que você sente, jamais poderá ser feliz. É só ligar a televisão que você, ou ler um jornal, uma revista, que você vai ver alguém, como eu disse, querendo fazer você acreditar que um carro novo fará de você uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante. É uma ilusão. E aí, quando você compra um carro novo e a autoconfiança não vem, e a tão almejada felicidade não chega, o que acontece? Você e eu passamos a desejar novos objetos, acreditando que um dia um deles vai preencher o vazio da nossa vida. Esse ciclo vai se repetir. Então nós estamos diante de Pedro e João, que chega assim: olha, você quer uma esmola. Você pode estar até acreditando que essa esmola vai ser o melhor para você, que ela é a maior necessidade que você tem. Mas eu quero dizer para você que não. Que a sua verdadeira necessidade, eu não tenho dinheiro, mas tenho que pode suprir a sua verdadeira necessidade. O que é necessidade? A sua verdadeira necessidade, só o poder de Jesus. Só o poder do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, e você que está aqui me ouvindo nessa noite. As necessidades básicas da sua alma, para fazer você uma pessoa nova, transformada, uma pessoa feliz, uma pessoa com paz na alma, em certeza da vida eterna. Só quem pode suprir as necessidades mais profundas da tua alma é o poder do Evangelho. E ali então o que acontece? Ele diz: olha bem, mas como foi o detalhe desse texto que eu acho interessante, quando ele manda que o homem olhe para eles, o homem olha atentamente para eles. Sabe por quê? Eu acho que naquela hora aquele homem viu alguém que se interessou por ele. Alguém que se interessou, porque como é que é mais ou menos que a gente dá esmola? Eu sei que todo mundo aqui já passou por essa experiência. O quanto é que você dá um realzinho lá, ou R$2 para aquele camarada que toma conta do teu carro, né? O camarada praticamente você bota assim, não é verdade? Na maioria das vezes a gente quer até se livrar. Eu acho que esse homem que estava ali no templo, durante todo esse tempo, as pessoas passavam e jogavam assim uma moeda para ele, não se interessavam para ele. Mas agora vem alguém que não tem a esmola, mas tem algo poderoso, tem uma vida com Deus, está cheio do Espírito Santo, e para e olha nos olhos dele. Talvez esse homem pudesse pensar: essas pessoas me dão uma esmola, mal olham para mim, mas esses dois não têm esmola, mas espera aí, eles estão olhando para mim. E diz que ele reage, ele olha atentamente para ele, diz a palavra de Deus. E aquele homem olhou atentamente para eles. Preste atenção, meu irmão. É assim que o mundo vai olhar para você, para mim. É assim que o mundo vai olhar para a igreja. Quando perceber através das nossas vidas que há algo que nós podemos oferecer a Ele, que vai transformar a vida, que não vai alimentar uma ilusão,
que não vai alimentar uma falsa esperança, mas vai trazer algo muito mais profundo. E aí vai olhar atentamente, ele olha atentamente para aqueles dois crentes, para aqueles dois cristãos. Ele olha para ele, o homem olhou para eles. Eu gosto dessa passagem no versículo 5, Pedro diz: olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, diz aqui ao texto. Será por que o mundo não está olhando para a gente com atenção? Será por que o mundo não está olhando para a gente com atenção? Esse homem olhou para ele com eles com atenção, diz o versículo do texto bíblico número 5, olhou para ele e esperou receber alguma coisa. Eles então disseram: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós temos. Estendeu a mão, com o coração cheio de compaixão, como alguém que tem algo para oferecer que não era propriamente seu, como alguém que realmente tinha algo que não era de si mesmo para oferecer. E aí então ele diz: nós não temos ouro, mas uma coisa nós temos para te dar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já falou em nome de alguém? Você já chegou em algum lugar para resolver alguma coisa assim? Eu vim em nome de fulano. Essa semana eu fui resolver uma coisa, porque eu falei: eu vim em nome de fulano, as portas se abriram. Não é? Em nome de fulano. Designa o quê? A autoridade que está por trás do falar e agir da pessoa. Geralmente mais frágil do que quem ele está representando. A autoridade está naquele que eu represento. Eu vou falar com você em nome de fulano, porque não está na autoridade que está falando, mas a autoridade vem de quem ele representa. Quando ele fala em nome de, está designando isso. Eu sou o portador de uma magnitude, de um poder, de algo tão sobrenatural que propriamente não é meu, mas é de quem eu represento. Isso é fantástico. E aí o que acontece? Em nome desse que eu represento, que é cheio de poder, cheio de magnitude, cheio de força, cheio de amor, cheio de misericórdia, levanta. Falar em nome de Jesus significa agir pela autoridade de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. E aí então, ele diz: o que eu não tenho, vou repetir aquilo que eu falei semana passada. Pedro disse para eles assim: o que eu tenho, eu não retenho. O que eu tenho, isto te dou. O que eu tenho, eu não retenho. Outra lição muito importante desse texto. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo, pastor. Sim, o poder de Deus atua pela minha vida. Eu sei que a autoridade de Jesus, poder na minha vida, mas o que isso está levando a quê? O que você está fazendo com isso na sua vida? O poder de Deus na nossa vida é para fluir na vida dos outros. O que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Ele não retém. A igreja precisa, o mundo precisa de crentes que não sejam que retenham, mas que são doadores, que façam isso fluir. Em nome de Jesus, em nome do Nazareno, levante e ande. E aí Pedro foi e segurou pela mão. Aí John Stott fala uma coisa fantástica aqui nesse pedaço desse texto, no comentário dele sobre esse livro. John Stott diz o seguinte: que o poder sempre vai ser o poder de Jesus. Sempre vai ser o poder do Evangelho. Mas a mão para levantar tem que ser a nossa. A mão que levanta é a nossa.
O poder é de Jesus. A autoridade vem de Jesus. A força vem de Jesus. Mas quem estende a mão somos nós. O poder de Jesus, ou seja, o poder de Jesus para se fazer presente no mundo, precisa de crentes que estendam a mão. Diga, vem cá, em nome de Jesus, chegou outra mão, levanta. Ali está na parte de Pedro. Ter fé, porque ninguém vai falar em nome de Jesus sem fé, só fala em nome de Jesus quem tem fé. Pedro creu que Jesus podia levantar aquele aleijado. Olha aqui para mim. Muitas vezes nós não estendemos a mão porque não cremos. Meus irmãos, tem gente aqui que não crê que determinado amigo do coração dele vai se converter. Ah, pastor, até botei o nome daquela pessoa na minha listinha da coração, mas eu não creio que ele vai se converter. Como que pode isso? Eu não creio. Você tem que estender a mão crendo, meu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, coisas grandiosas podem acontecer. Jesus disse ali em João: se creres, vereis a glória de Deus. Pedro viu a glória de Deus em João e todos que estavam ali, porque ele teve fé, ele creu, e a glória de Deus se manifestou na vida daquele homem, naquele lugar, naquele tempo, naquele dia. Se creres, uma lição preciosa nesse texto. Creres, meus irmãos, nós precisamos crer que Deus vai fazer as coisas. Nós precisamos crer que Deus vai levar pessoas a se converterem. Nós precisamos crer que Deus vai levar pessoas a entenderem e buscarem o Senhor. Nós precisamos crer que Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos. Que aquela pessoa que você conhece, que você não vê como se converter, Deus pode usar você, quando cheio do Espírito Santo, você estender a mão para ela e dizer em nome de Jesus: levante dessa vida que você vive, levante dessa mendicância espiritual que você está, levante dessa vida sua que não anda como Deus quer que ande, ande. Deus pode fazer coisas extraordinárias quando nós começarmos a estender a mão para levantar os aleijados desta vida, deste mundo. Quantos colegas seus e meus, quantos amigos nossos estão completamente aleijados, sendo carregados pelo mundo, sendo carregados pelas circunstâncias, sendo carregados por filosofias, sendo carregados pelo mal, e que precisam de alguém que diga: não, você precisa de Jesus, você precisa do poder transformador do Evangelho na sua vida, você precisa de um milagre na sua vida. E ali o que aconteceu então? Encerrando. O texto diz que aquele homem agora levantou, deu um salto. Como eu gosto dessa expressão desse texto, ele deu um salto. Ele levantou, ele ficou curado, ele deu um salto, meus irmãos. Como eu tenho pessoas que eu conheço que estão precisando dar um salto. Eu sei que você também conhece. Pessoas que estão rastejando na vida, prostradas. Pessoas que estão prostradas e que precisam dar um salto. E que precisam do poder transformador do Evangelho na vida para dar um salto. E agora, a última reflexão que eu quero fazer é essa: esse homem entrou no templo andando, louvando a Deus, diz a palavra de Deus, louvando a Deus, e naquele momento ele entrou no templo, ele começou a andar, entrou com eles no pátio do templo, versículo 8, andando e saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu ele fazendo isso, andando, louvando, reconheceram que era ele mesmo, um homem que há pouco mendigava, e todos ficaram perplexos e admiravam, ficavam admirados. Eu quero falar para você, encerrando, desse poder maravilhoso do Evangelho.
de um mendigo infeliz a um alegre e fervoroso adorador. Olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. De um mendigo há anos e anos colocados na porta de um templo pedindo esmola. Agora, esse mendigo infeliz é um alegre e fervoroso adorador, que entra no templo cantando, louvando, saltitante, alegre. Deus deu àquele homem uma vida inteiramente nova, porque esse é o poder do Evangelho. Só o Evangelho pode dar a uma pessoa uma vida inteiramente nova. Só o Evangelho. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa transformação extraordinária na vida desse homem, eu quero encerrar dizendo que ela também pode ser a transformação na sua vida. Eu não sei como você entrou hoje aqui, mas o Evangelho de Jesus faz grande diferença na sua vida. Se você se entregar a Jesus, se você crer no Evangelho de Jesus, e você entregar sua vida a Jesus, se você deixar o poder do Evangelho invadir a sua vida, você pode ter uma transformação extraordinária na sua vida. Você pode, como esse homem, experimentar uma transformação grandiosa na sua vida. Nós temos visto ao longo da nossa vida muitas pessoas que foram totalmente transformadas pelo poder do Evangelho. Aqui está o exemplo desse mendigo. Um homem que vivia à beira do templo mendigando, agora é um adorador. O Evangelho pode transformar a sua vida. O conteúdo do Evangelho é Jesus. Receber o Evangelho, crer no Evangelho, é crer em Jesus como Senhor e Salvador. É entregar a vida a Jesus. É se apropriar dos seus ensinos. É buscar uma vida cheia do Espírito Santo. É andar na presença de Deus. É buscar esse Deus poderoso. É deixar o Espírito Santo governar a vida. É andar na presença de Deus. E nessa noite, você veio aqui. E quem sabe hoje Deus falou para você. E você precisa entender que a sua maior necessidade não é um carro novo, uma casa nova, um emprego novo. Talvez você esteja precisando disso. E Deus pode te abençoar com isso. Mas a sua maior necessidade é de origem espiritual. A maior necessidade de um ser humano, a maior necessidade é de fundo espiritual. A maior necessidade de um ser humano é o perdão dos seus pecados. Porque a maior necessidade do ser humano é a paz com Deus. Os nossos pecados não deixam que tenhamos paz com Deus. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu ali para perdão dos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados. Quando eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador, quando eu me entrego a Cristo, quando eu me converto a Cristo, eu me aproprio desse perdão. E agora a Bíblia diz que através dessa morte de Cristo e da minha apropriação dela, agora nós podemos ter paz com Deus. A maior necessidade do homem é de fundo interior. O que vai fazer da sua vida transformada não é algo que vem de fora, é algo que acontece aqui dentro. É a conversão, é a transformação, é o que a Bíblia chama de novo coração, novo nascimento de Cristo, que nós experimentamos quando entregamos a vida a Ele. Naquele dia, aquele homem entrou, parou na porta do templo, prostrado, e entrou no templo, louvando a Deus. Hoje você entrou aqui andando, mas quem sabe você entrou aqui andando com as suas próprias
próprias pernas, mas lá no seu interior você está prostrado. Lá no seu interior você está paralisado. Lá no seu interior você não consegue andar em direção a Deus. Lá no seu interior você está paralisado. Lá no seu interior você não está feliz, realizado. Lá no seu interior você não consegue encontrar sentido para a vida. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, se você crer em Jesus, esse homem entrou no templo saltando e louvando a Deus. Você vai sair do templo hoje saltando e louvando a Deus. Eu quero convidar você para essa reflexão na sua vida. Dizer que esse poder transformador do Evangelho que agora esses homens começam a mostrar ao mundo, é esse poder do Evangelho que nós queremos apresentar para você. Experimentar esse poder entregando sua vida a Jesus. Nessa noite, você não quer entregar a sua vida a Jesus? Crer em Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Deixar que o Evangelho de Jesus supra as reais necessidades da sua vida. Necessidade de paz, necessidade de sentido de vida, só o Evangelho. Necessidade de direção na vida, só o Evangelho. Necessidade de eternidade. Todo homem tem necessidade tem essa necessidade de eternidade, só o Evangelho. Só o Evangelho. E você pode entregar a sua vida crendo no Evangelho. Se você quer fazer isso, como você está agora, feche seus olhos. E aquelas pessoas também que Deus de uma maneira ou de outra falou para você, feche seus olhos. E se você nessa noite entende que você precisa desse Jesus, desse Evangelho transformador, desse poder do Evangelho na sua vida, e você nessa noite, você quer entregar a sua vida a Jesus, então onde você está, eu queria convidar você agora para reclinar sua cabeça e orar. Orar entregando a sua vida a Jesus. Diga para Jesus assim agora, e onde você está, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu creio que somente o Senhor pode solucionar, satisfazer as profundas necessidades da minha alma, do meu coração, da minha vida. Eu agora me entrego a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te recebo como meu Senhor. Eu Te recebo como meu Salvador. Entra na minha vida, Jesus. Perdoe os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz. E Te recebo nesta noite como meu Senhor e meu Salvador. Amém.